Ora viva, caro internauta, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Ministério Diante do Trono, numa altura em que nós estamos a observar os 21 dias de jejum e oração, programa este que decorre de 1 a 21 de dezembro, e durante este tempo nós temos cultos, isto de segunda a sábado a partir das 17 horas, e aos domingos nós temos então culto a partir das 8 horas. Dizer que este podcast é feito num sentido de oportunidade, na medida em que nós aproveitamos ali a agenda dos pregadores para podermos então termos uma conversa amena, e pensamos nós que para essa edição será um tempo bastante abençoador. Nós já estamos no 20º dia, falta apenas um dia para terminarmos este programa de 21 dias de jejum e oração, e por sinal nós temos também o último pregador deste evento, e que na verdade é uma pessoa bastante abençoada, e isto se manifesta na medida em que evento que é evento na Diante do Trono é presença obrigatória, porquanto a igreja tem sido bastante edificada. Neste início eu já quero pedir a você que vai acessar a este podcast, não é, para cumprir os 3 Cs, não é? Comenta, curta e compartilhe, que com certeza será muito abençoador também para aqueles que vão acessar a este podcast. Sem delongas, eu passo a saudar o meu convidado, o homem de Deus, meu pastor Pascoal Virgílio. Bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Nos sentimos bastante privilegiados pela oportunidade de mais uma vez estar cá. É sempre um tempo de qualidade, um tempo de bênção, poder estar aqui com a amada igreja aqui no Ambo, que já se tornou uma família para nós, e sempre que viemos aqui somos bem acolhidos. Então nós queremos saudar aqueles que estão nos seguindo através desse podcast, e também não deixar de considerar a gratidão que nós temos pela vida do Bispo Eugênio e da pastora Tuxinha, que têm sido companheiros de ministério nessa jornada, e louvamos a Deus pela vida deles. Meu nome é, na verdade mesmo, Pascoal Virgílio, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, no Ministério Internacional da Paz. Estou a liderar a igreja que se encontra no Lubito, que é a Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Internacional da Paz, no House of Power. Estamos lá nessa obra que nós implementamos no Lubito já há 5 anos. Há 5 anos que nós estamos a residir em Benguela e a fazer a obra de Deus em Benguela. Porém, não sou de Benguela. Eu sou natural do município do Lubango, na melhor província da Anguela, que é a província da Huila. Sou casado com uma única esposa, quem eu amo muito, Eufrásia Virgílio. Temos 4 filhos, 3 meninas e um rapaz. E fechamos a conta. Amém. Não teremos outro. Isso. Porque o Senhor já nos abençoou muito com 4. Estamos satisfeitos. Amém. Glória a Deus. E o pastor fez referência a um detalhe: Huila, a melhor província de Angola. Portanto, nós somos conterrâneos, e de facto isso dispensa comentário, né? Isso dispensa comentário. Certo. É a melhor província de Angola. Muito bem. Meu pastor, a esta altura foi bem recebido? O Ambo está tranquilo? O clima está ameno? Está favorável para pregar? Como é que foi a recepção? Sair do Lubito em termos de clima é uma bênção, né? Porque lá é um estágio para outro lado. Lá aquece muito, e quando a gente viaja para uma província como o Ambo, a gente se sente em casa em termos de clima. O clima é agradável. Amém. É quase semelhante ao nosso lá do Lubango. Então, em termos de clima, estamos bem. Fomos muito bem recebidos, nunca fomos mal recebidos. Eu acho que a Diante do Trono não sabe receber mal as pessoas. Glória a Deus. Então isso é uma marca que eu tenho falado com muita gente. Aleluia. Onde eu tenho passado e falando acerca do maravilhoso protocolo que esta igreja tem tido com todos aqueles que passam por aqui. Nunca ouvi nenhuma reclamação quanto a isso. Então estão de parabéns. O protocolo foi muito bem feito, fomos muito bem acomodados.
começamos a pregar ontem, foi um tempo de muita bênção e hoje nós vamos dar sequência. Você que nos ouve, és convidado a estar conosco hoje e amanhã no encerramento na rádio, no auditório da Rádio Wambo. Vai ser uma coisa muito bonita. Amém. Glória a Deus, aleluia. E nós só estamos a começar e, portanto, nesta nossa conversa aberta, eu gostaria de colocar uma questão, pastor Virgílio. E essa questão é subjetiva, não é? E talvez algumas vezes, portanto, fica assim a impressão como se fosse alguma coisa lógica, não é? Lógica, e vou colocar este lógico entre aspas, mas a pergunta seria, por que o pastor Virgílio não é, portanto, não é budista, não é islamista, portanto, não está em Hare Krishna, não está em Allan Kardec, porque é cristão? Por que o pastor Virgílio não está no Islão, nem no budismo, mas está no cristianismo? Por favor. Eu acho que a única maneira coerente de explicar por que eu sou cristão é exatamente compreender que eu não sou cristão porque eu queria ser cristão. Amém. Mas porque Deus me alcançou. Amém. Deus me concedeu a graça de me tornar cristão. Amém. E hoje que eu estou em Cristo, hoje que eu sou um cristão, eu digo, sem medo de errar, categoricamente, que foi a melhor decisão que eu tomei. Amém. Estudando as religiões, né? Porque parte da nossa vida como pastores e pregadores e também como teólogo que sou, é exatamente estudar não só a Bíblia, mas também as religiões. E tendo esse conhecimento um pouco amplo daquilo que são as religiões, acredito que, sem sombra de dúvida, o cristianismo é a melhor religião que existe no mundo. Sem sombra de dúvida. Glória a Deus. Muito bom. O cristianismo é a melhor religião. Então é isso. Você que está a nos ouvir, como a gente fez a referência, nós estamos a começar esta nossa conversa aberta e tem muitos aspectos ainda que nós temos, portanto, para aflorar junto do homem de Deus. Pastor Virgílio, por favor, diz-nos, desde sempre, desde criança, foi seu sonho ser pregador, ser ministro do Evangelho? Ou o sonho era ser magnata do petróleo, ser presidente da República e por alguma razão o senhor também o alcançou? Diz-nos um pouco, foi sempre seu sonho ou Amazing Grace, por favor? Não, nunca foi meu sonho ser pastor ou pregador. Eu acho que até aos 19 anos, nunca passou pela minha cabeça ser pregador ou pastor. Meu sonho sempre foi ser engenheiro químico. Nos meus cadernos eu sempre assinava engenheiro Pascoal, engenheiro Virgílio. Então eu tinha uma grande paixão, até hoje tenho, né? Continuo ainda. Tenho uma grande paixão pela química. Então o meu sonho desde o ensino médio, o meu sonho foi ser engenheiro químico. Nunca foi ser pastor ou pregador. Nunca almejei ser pastor ou pregador até que eu fui alcançado e recebi o chamado para seguir com este ministério. Amém. Agora que estou seguindo com este ministério, eu acho que não há honra nem privilégio maior se tornar naquilo que o Filho de Deus foi enquanto passou por essa terra. Amém. Amém. Bênção de Deus. Aleluia. Meu pastor, diz-me... a história ela está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. A questão seria, portanto, pastor Virgílio, quem era Pascoal Virgílio e o que fazia, e quem é hoje e o que faz? Quem era, o que fazia, quem é e o que faz? Em que contexto Cristo Jesus o alcançou, né? Nesse certo. Antes e depois de Cristo? Para começar, uma vez eu postei nas minhas redes sociais, ainda está lá no meu perfil do Facebook, Pascoal Virgílio, e eu fiz um post e eu escrevi assim: o pregador nem sempre foi pregador. E ali eu postei fotografias do meu antes de Cristo, e as pessoas riam, falavam: sério? Sim, sim. Eu postei lá fotografias com cabelo pintado, brincos e coisas assim do gênero. Na verdade, eu nasci numa família cristã, né? Quando eu nasci, os meus pais
eram todos, são minha família, parte da minha família restrita é da Igreja União. Então eu nasci numa casa onde quase todo mundo, se não todo mundo, frequentava a União, lá na Mítia. Então eu nasci num seio cristão, cresci, quando criança frequentei a igreja, mas quando adolescente eu parei de frequentar a igreja. Creio que ali entre 14 e 15 anos eu parei de frequentar a igreja. E neste período que eu parei de frequentar a igreja, eu almejava em me tornar um kudurista. Eu fui kudurista, né? Tem algumas músicas gravadas ali que eu espero que vocês não ouçam nunca. Não, mas eu era bom, era um bom kudurista. Tinha umas rimas muito pesadas, muito boas. Eu tinha um estúdio de gravar kuduro, um estúdio para gravar kuduro no meu quarto lá em casa, em parceria com o DJ do Namibe. Então, por muito tempo me dediquei à música mundana, né? Fazendo kuduro. E quando eu começo, enquanto eu estava a sexta, sétima, oitava, eu tinha colegas que também eram muito próximos a mim, que frequentavam a IESA, eram da igreja da IESA. E eles sempre me convidavam para ir para a igreja deles, para um acampamento de jovens, e eu nunca quis. Então eu levava uma vida como kudurista, uma vida de discoteca, raves, e eu gostava muito de raves. Foi a última coisa que eu lutei para deixar mesmo depois de convertido, festas. Ainda me atraía com muita força, até que eu larguei. Até que em 2007 eu tinha uma colega, o nome dela nós chamamos de Telita. A Telita, ela é da IESA até hoje, né? Da IESA, casada com um amigo, o filho do nosso ex-pastor. E ela era muito bonita, e eu sempre brincava com ela que eu queria namorar com ela. Ele fazia propostas aliciantes de dinheiro, e ela nunca aceitava. Eu disse, você não aceita, por que vou dar dinheiro? Ela nunca aceitava, até que um dia a Telita e o Lucas Peregrino Caloia convidaram-me para um acampamento de jovens. Foi em agosto de 2007, 2008, em agosto. Eu fui para este acampamento de jovens, e ali no acampamento de jovens, um dos pregadores foi na altura era o pastor mais relevante em termos ministerial no Lubango, era o pastor Salomão Soares, da Segunda Igreja Batista, e ele estava ali pregando neste acampamento de jovens. E neste acampamento de jovens eu fui tocado fortemente pela mensagem ministrada pelo pastor Salomão Soares, e fui ter com uma jovem, né, que na verdade ela era a maior referência dos jovens na IESA, que é a irmã carinhosamente chamada de irmã Moni. Fui lá falar com a irmã Moni, e ela falou comigo, orou comigo, me conduziu a Cristo Jesus naquele acampamento, e desde lá então tenho seguido a Cristo ininterruptamente. Após a minha conversão, eu me lembro que eu estava frequentando a igreja, e em 2009, Deus, eu tive uma visão, que na altura eu não sabia que era visão. O cenário do acampamento onde nós estávamos com uma multidão de jovens se replicou naquela visão. E eu estava num lado sentado, os outros estavam ali brincando. E chegou para mim um homem, que eu não consegui ver o rosto dele, mas os pés estavam no chão, e o corpo dele crescia, ia mesmo até aos céus. E esse homem chegou para mim com um livro na mão e disse para mim: eu procurei de todos que estão aqui e escolhi você para levar minha palavra. Uau. E me deu aquele livro, 2009. Desde aquele sonho, desde aquela visão,
eu ganhei uma paixão, um gosto, um amor pelas coisas de Deus. Passei a me dedicar muito na leitura da Bíblia, comecei a assistir muitos pregadores, e nessa altura que eu volto para Cristo, a minha irmã, a Tina, né, já tinha várias pregações de pastores brasileiros, então foi um bom momento. Encontrei um ambiente propício lá em casa, eu ficava ali a assistir muitas pregações, e fui crescendo até que em 2010 tive a oportunidade, a primeira oportunidade de pregar, que na verdade não foi uma oportunidade, eu a criei, depois de assistir muitos brasileiros, ter orado muito, ter jejuado muito. Lembro que num dos cultos dos jovens, eu fui ter com o líder dos jovens e eu disse para ele, eu tenho uma palavra de Deus para os jovens. E ele disse, tá bom, na próxima sexta-feira, você que vai ser o pregador para os jovens. E lembro, naquele dia, eu preguei, fiz um copy-paste completo da mensagem do pastor Silas Malafaia, que foi aquela mensagem que ele prega em Provérbios, devera, não tenha inveja no teu coração dos ímpios, porque haverá um bom futuro para ti. Então copiei aquela mensagem, preguei aquela mensagem, foi uma bênção extraordinária. Me escalaram para outro culto, fui decorar outra mensagem do pastor Silas Malafaia, o poder da decisão, que ele prega em Daniel, capítulo 1, verso 8. Foi uma mensagem poderosa, e as pessoas passaram a me amar, sem saber que estava fazendo uma réplica daquilo que eram as mensagens do pastor Silas Malafaia. E dali a minha caminhada como pregador começou. Na mesma altura, em 2010, entrei para o Instituto Superior de Teologia Evangélica no Lubango, onde eu tenho o grau de bacharelato pelo STEL. Depois, posteriormente, fiz outro bacharelato pela FAETEL no Brasil, e a jornada continua. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Meu pastor, queria pegar algum ponto assim que achamos interessante, e penso eu que para a juventude é um ponto assim que eu acredito que é um diferencial. E hoje por hoje existem algumas pessoas que têm talvez uma certa reserva, vamos assim considerar, com a cristandade. Porque é desse ponto que eu quero levantar agora. Antes da conversão, uma das coisas, até mesmo, não é? Tanto com o ato da conversão, teve dificuldade de lidar com a questão das redes. Parece que antes da conversão, o mundo parece, talvez vamos colocar assim, parece que tem muito entretenimento, e fica a impressão não que parece, tem mesmo. Tem muito entretenimento, exatamente, tem muita coisa para fazer, mas após a conversão, parece que quase que não há nada para fazer. Não sei, talvez seja a nossa impressão, o nosso evangelho, a nossa dinâmica é: não faças, não tocas, não digas, não manuseias, aquilo é pecado, aquilo mais é pecado, e parece que os jovens, de certa maneira, têm dificuldade de encontrar, vamos assim considerar, o que fazer depois, não é? Os jovens cristãos parece que não se divertem, parece que não saem, pronto, não tem as suas redes, assim podemos considerar. Fala-nos um pouquinho desse negócio. Talvez a quem fala, pá, eu não me converto, não, tenho dificuldade de me converter porque olho para os crentes, pô, parece que é uma vida meio monótona, e parece que é a visão também que se tem do céu, né? Que parece que no céu é todos de branco, meio a levitarem, a dormirem, uma coisa. Ajude-nos a desconstruir alguma coisa nesse sentido, por favor. Eu creio que nós, por exemplo, que nascemos em famílias que vêm de linhagem tradicional, como IESA, IECA e União, e não só, temos que entender também que a nossa herança cristã é conservadora, do ponto de vista geral. A igreja em Angola é maioritariamente uma igreja conservadora. Yeah. Os movimentos pentecostais e neopentecostais em Angola são muito, mas muito recentes. Na verdade, há muita dificuldade em se enquadrar no ambiente cristão pós-conversão, principalmente quando a pessoa vem do mundo ali das noitadas, tipo raves e coisas do gênero. Sempre tínhamos tínhamos uma partida de futebol, tínhamos um encontro de amigos para comer um churrasco. Hoje jogar futebol é pecado para alguns. E algumas igrejas ainda assim é pecado. E quando nós viemos para o cristianismo, por exemplo, no meu caso, eu ainda tive muita dificuldade de me firmar, porque parte dos meus amigos ainda eram ímpios. Por quê? Porque eu não conseguia
ter equivalentes às atividades que eu praticava no mundo na igreja. Como é que era o nosso tempo na igreja? Era, aos sábados íamos ensaiar, aos domingos cantávamos no coral e voltávamos para casa. Não tínhamos nenhuma... Quando havia uma atividade normal da igreja, um ou outro... Acampamento era uma vez por ano, por exemplo, na IESA, né? Uma vez por ano, em agosto. E os piqueniques eram esporádicos também, uma a outra vez. Não havia atividades para nós nos divertirmos como cristãos. Porque como cristão, nós também precisamos de diversão. Diversão é parte da nossa vida. E quando venho para a igreja, o ambiente era muito difícil. Então eu ainda tinha meus amigos que me proporcionavam uma diversão que a minha carne gostava. E aqueles irmãos que nos encontrávamos no sábado para ensaiar e domingo para cantar no coral. Porém, com o passar do tempo eu fui entendendo que para o meu crescimento, para o bem da minha vida espiritual, eu precisava cortar relacionamentos. Então tomei uma decisão muito radical. Hoje eu não tenho amigos descrentes, não, tenho conhecidos descrentes. Hoje as pessoas com que eu mais gasto tempo são pessoas não só cristãs, mas no meu caso são pessoas que têm o mesmo ofício que eu. Eu passo mais tempo com amigos que são pastores, amigos que estão vocacionados para o ministério, crentes, pessoas que alcançaram o que eu quero alcançar dentro daquilo que é o ministério e não só. Então a igreja hoje deve redefinir principalmente a sua abordagem quanto à juventude. Por isso é que se nós vamos ver hoje, por exemplo, no Brasil e em outros lugares, os cultos de jovens, e eu tenho falado muito com o nosso líder de jovens lá na igreja, batido muito forte e falando para culto de jovem não é para ser tipo o culto da igreja. Se no teu culto de jovem a liturgia e tudo é igual ao culto de jovem, ao culto da igreja, por que um jovem vai ter que vir num culto de jovem se já tem no culto de jovem aquilo que tem num culto normal? Então os nossos cultos de jovens, nossas atividades têm que ser voltadas para os jovens, voltadas para os jovens. Hoje é normal, por exemplo, em igrejas no Brasil, vamos lá pensar aqui, por exemplo, às sextas-feiras ou algum dia ter uma noite de dança, né? Não é assim mesmo, com alguns beats gospel, não, podíamos dizer, não, estamos trazer o mundo na igreja. Não estamos trazer o mundo na igreja. Nós temos que entender que a juventude hoje pensa diferente. Cinema, não só que cinema na igreja, também é bom fazer cinema na igreja, mas pega a juventude e leva eles para o cinema. Vamos, aqui tem cinema? Tem, graças a Deus. Vamos para o cinema. Atividades, vamos criar atividades para nos divertir como cristão, e nessa atividade onde vamos nos divertir como cristão, também vamos ensinar, vão ser atividades também lúdicas, onde nós vamos aprender. Mas a nossa vida cristã como jovem não pode se resumir sábado no coral, sábado no ensaio, domingo no coral e dia de semana vir no culto. Mas não funciona. Nós temos que encontrar meios para celebrarmos a nossa fé cristã de uma maneira mais alegre, mais divertida, sem sair daquilo que são os princípios bíblicos. Glória a Deus. Criatividade. Principalmente os líderes de jovens, eles precisam entender que essa juventude hoje, se você não lhes ocupar com coisas saudáveis de Deus, eles vão gastar a força e o foco deles em outra coisa. Hoje o mundo investe pesado, nos mídias investem pesado para ocupar e distrair os nossos jovens. O que é que nós vamos fazer como pastores, como líder de jovens? Vamos investir pesado para manter os nossos jovens focados, celebrando a fé cristã. Uau, muito bom. Assim está a ser o nosso podcast, a nossa conversa com o nosso pastor Pascoal Virgílio, um tempo muito bom. E você, desde que começou a assistir a este podcast, ainda não clicou gosto e ainda não comentou e ainda não compartilhou. Então já fica a dica para cumprir os 3 Cs, não é? Comenta, curta e compartilhe, que na verdade nós ainda temos assim alguns pontos por aflorar e que, como você pode ver, já está a ser assim um tempo de bastante aprendizado, e nós estamos aqui a avançar neste sentido.
Uau, 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 criatividade, porque muitas vezes os jovens têm programa, têm culto, quer dizer, a mesma liturgia de domingo, se tem célula, é a mesma liturgia na célula, se tem encontro de jovens, é a mesma liturgia, encontro de adolescentes, a mesma, depois é dia, né? Daqui a pouco os pastores batem por cima, olha, os jovens estão lá fora, os jovens, mas em contrapartida dentro, quase que pouco ou nada se faz, né? Não, é só a gente ver como é que igrejas emergentes ou neopentecostais hoje conseguem ter um número extraordinário de jovens, certo. E as igrejas conservadoras e não só vão perdendo cada vez mais jovens. Por quê? É um assunto para nós refletirmos. Por que as igrejas neopentecostais hoje ganham muitos jovens e as igrejas conservadoras perdem muitos jovens? Por exemplo, no Brasil, você encontra a geração CY, CZ, como é que chamam, em igrejas que se revêem em igrejas, né? Você vai que é uma igreja da geração Y, da geração Z. Eu lembro uma fala do pastor Silas Malafaia. Ele estava a pregar numa igreja e ele disse que hoje é normal que essa nova geração não consegue se rever em mim como pastor, porque eu fui talhado, fui preparado para pastorear num contexto e um tipo de pessoa. Certo. É muito normal hoje que a juventude atual consiga se rever mais num pastor muito mais jovem que eu, que pensa em muitos assuntos diferentes que eu, do que em mim, que fui talhado para um tempo e um tipo de pessoa. Por isso é que as igrejas hoje estão a encontrar um meio termo. Apesar de ter o líder máximo da igreja, né, o pastor da igreja, eles criaram uma espécie de pastor para jovens. O pastor para jovens, as igrejas neopentecostais têm esse modelo que é muito bom, pastor para jovem. E esse pastor para jovem vai ser o representante do pastor da igreja na juventude. O pastor da igreja não vai se vestir como a geração deles, não vai falar como eles, não tem aquela vibe dele, o óculo dele, o sapato dele, ele não entende muitas vezes redes sociais, o que está na moda, o que não está, mas o pastor de jovem entende isso. Então o pastor de jovem vai fazer a ponte entre os jovens e o pastor da igreja. Lembro também um dos maiores teólogos do século XXI, que foi o anglicano John Stott, que estava a ter um conflito de geração na igreja, porque os jovens queriam um culto mais alegre, mais animado, e a old school queria um culto mais litúrgico, mais. Então o que ele fez? Dividiu a igreja em duas partes, o culto da old school e o culto da new school. E ele dizia, se você é da old school e vai no culto da new school, não critica, não fala, não, o som está muito alto, aquele tipo de música, parece rock, essas músicas mundanas, e eles estão lá com calças rasgadas no altar, não, eles estão a celebrar Cristo dentro da força e do tempo deles. Com certeza que se eles estivessem no tempo do pastor, não celebrariam Cristo daquele jeito. Mas eles foram moldados para celebrar Cristo neste novo tempo. E é muito normal que num culto de jovem, ou uma igreja que é muito jovem, por exemplo, a igreja que eu dirijo é 90% jovem. E alguns mais velhos não conseguem ficar lá. Porque o som, primeiro, que é muito alto, né? Às vezes também mandam diminuir, e os jovens gostam, as batucadas, o tipo de música que se... por quê? Porque é uma igreja maioritariamente jovem, Então precisamos fazer isso, precisamos criar as pessoas, não vamos mudar para acomodar as pessoas que se convertem, não, a questão não é essa, mudar a igreja para acomodar os que se convertem, não, mas não digo, poderia ser modernizar ou contextualizar a igreja precisa se contextualizar. Estamos num novo tempo, estamos num tempo da tecnologia. Então hoje não se explica uma igreja que não tem um canal no YouTube, não tem uma página no Facebook, hoje não se explica isso. O próprio pastor Hernando Dias Lopes falou sobre isso. Hoje não se explica isso, porque os tempos são diferentes. Então eu, por exemplo, muitas vezes as pessoas me olham assim porque o meu dia a dia, o meu cotidiano é assim, eu me visto assim.
Eu só uso roupa social no domingo. E as pessoas falam, pastor, mas uma vez eu saí para evangelizar e encontrei lá uns jovens e eu meti um bom drip, mas bom drip mesmo. Uau. E os caras que eu estava a evangelizar, eles disseram, você é da igreja? Eu disse, sou da igreja, por quê? O teu drip é tipo nosso, e você está com as coisas da moda. Eu disse, sim, qual é o problema? Eu posso ser jovem da igreja e estar atualizado. Isso não me impede de se contextualizar. Então muitas vezes precisamos nos contextualizar. Paulo disse que fiz-me grego com os gregos, fiz-me judeus com os judeus. Só não podemos nos mundanizar, mas temos que nos contextualizar para ganhar todos. Boa. Uau, que bênção, que bênção. Eu tenho configurado os nossos podcasts como um culto. Para mim, mais do que um podcast, isto aqui é um culto e um tempo de bastante aprendizado. Meu pastor, diz-nos, praticamente 2007, desde 2008 até a data presente, muita caminhada na fé. Portanto, quais foram, assim, de forma muito subjetiva, os maiores desafios? Qual foi, assim, aquilo que talvez considerarias o teu maior tempo, vamos considerar assim, de crise na fé, de desafio? Não é como cristãos, nós, todo um cristão, acredito eu, que já terá experimentado um tempo, talvez, como nós comumente dissemos, como um silêncio de Deus, em que a pessoa não sabe se é para ir, é para ficar, esquerda ou direita, mas um tempo de crise. Qual foi o tempo de maior crise já dentro da cristandade e como é que superou esse tempo de desafio? Por favor. Eu acho que os meus piores anos durante a minha caminhada com Cristo como pregador e não só, foi 2014, 2015. Porque quando nós nos convertemos, aceitamos a Cristo, ainda que ninguém nos diga, mas por aquilo que nós ouvimos lendo a Bíblia, numa primeira interpretação nós pensamos que vai ser um mar de rosas, vai ser mil maravilhas e as coisas vão ir de vento a popa, vai ser uma jornada extremamente tranquila e abençoada, uma caminhada sem espinhos, sem dores. E ali eu fui caminhando, e eu lembro que nesta altura eu estava a fazer o quarto ano do STEL, estava no último ano para a minha licenciatura em teologia. E como pregador a nível do Lubango eu já era muito, mas muito solicitado, porque tivemos uma exceção que só podemos explicar que é uma graça divina. Tivemos uma exceção fora de ser como pregador, porque eu comecei a pregar nas maiores igrejas, nas igrejas tradicionais onde nem os próprios jovens das igrejas pregavam. A minha primeira grande pregação foi, só para teres uma ideia, na igreja da União Laje. Mano, União Laje. Acredito, Daniel, nosso pastor de jovens aqui na igreja, conhece aquela igreja. E a minha primeira grande pregação foi na União Laje, nas aulas de homilética do STEL. O meu professor na altura, o reverendo Zeca Luacute, eu me saí como um dos melhores na aula de homilética. E ele me escalou para pregar na igreja dele num culto de domingo. Uau. E aquilo foi maravilha, mano, maravilha. Naquela pregação, foi numa igreja conservadora, mas eu fui com tudo. E foi muito abençoador. Então, um jovem como eu, que prega na União Laje, está exposto a todo o Lubango. Ali, depois eu fui na IESA Cidade. Oh, mano, IESA Cidade. IESA Cidade, estamos a falar da igreja da IESA mais bem posicionada, uma das duas melhores igrejas de maior referência da IESA no Lubango, é a IESA Benfica e a IESA Cidade. Eu prego na IESA Cidade, prego na IESA Benfica, prego na segunda igreja Batista, que era a igreja mais avivada. Acabou, mano. Eu era um pregador também. Eu estava entre os mais requisitados. E quase a terminar a minha licenciatura,
decidimos, um grupo de amigos, realizar um congresso denominado Aviva Lubango, 2014. Nos trouxe muitos problemas. Meu Deus. A filosofia das nossas igrejas é não ao ecumenismo. E nós realizamos uma atividade que tem um caráter ecumênico, interdenominacional, para trazer avivamento na cidade. E pagamos um preço muito alto. Lembro que a minha igreja não me pôs na disciplina, mas removeu a minha carta de recomendação no STEL, com uma semana para terminar o 4º ano. E no STEL você não pode estudar sem carta de recomendação. E então interromperam a minha formação. E lembro que naquela carta estava escrito que eu sou membro em plena comunhão. A igreja só não concorda que eu continue a estudar em nome da igreja, porque eu participava de atividades que a igreja não concordava. E depois ficou muito complicado para mim. Viajei para o Brasil naquela data, peguei um choque de realidade terrível, mano, terrível. Vi como é que é a vida no Brasil, ministério, igreja e tudo. Olhei para a nossa realidade com aquilo que eu estava a passar. E eu acho que é aquilo que o salmista disse, que se não fosse o Senhor, nossos pés teriam se desviado. Então foi um período muito difícil para mim. Eu questionava a Deus se a atividade que nós fizemos abençoou pessoas. Eu perdi a minha formação uma semana antes. Muitas portas se fecharam para mim. Muitas igrejas já não me convidavam. Pessoas que poderiam estender as mãos naquele momento simplesmente não o fizeram. Mas depois fez sentido. Depois fez sentido por quê? Porque quando eu me converti, e hoje ainda esse dom adormeceu um pouco, mas ele quando nasce com muita força. Uma das coisas que Deus me deu como dom é o dom da palavra de conhecimento. E sempre Deus me avisou em sonhos claros antes de qualquer coisa acontecer. Me lembro, nesse período de crise, me lembro que um dos sonhos que eu tive, e o meu interpretador de sonho era o pastor Reverendo Ananias Alberto, a quem eu amo, é um pai para mim. Eu amo aquele homem, Reverendo Ananias Alberto, é um pai. Ele me ensinou a expulsar demônio, me ensinou o que é jejuar, me ensinou o que é passar noites no monte a orar. Tudo isso eu aprendi com o reverendo Ananias Alberto. É um pai para mim. No pentecostalismo, o cara que me disse assim: ser pentecostal é isso, é isso, é isso. Jejuar 21 dias é assim, é assim. Aprendi com aquele homem. Foi uma grande provisão de Deus na minha vida. Então, Deus me dá 3 sonhos que me ajudaram a se equilibrar naquela fase difícil. No primeiro sonho, eu estava a orar por muita gente que parecia num pântano, e as pessoas estavam enroladas com muitas coisas naquele pântano, e Deus me levava a orar para aquelas pessoas. Eu orava para aquelas pessoas, eram libertas, eram curadas, eram libertas, eram curadas, e eu estava como que alguém que Deus estava a usar tremendamente para libertar aquelas pessoas. Só que não entendi o que aconteceu. Depois eu me encontrei amarrado nas coisas que eu estava a orar para os outros saírem. Olha só. Eu me encontrei nas coisas que eu estava amarrado para outros saírem. E naquele período, depois dessas coisas começaram a acontecer, de 2014 e 2015, eu cometi muitos erros da natureza, exatamente como no sonho. E o segundo sonho que Deus havia me dado é que eu estava num buraco. E uma pessoa próxima a mim, lá da igreja onde eu estava, passava à volta do buraco onde eu estava. E eu estiquei as minhas mãos, era só ele meter as mãos e me tirar e me puxar. Ele me olhou com as mãos esticadas e simplesmente ignorou, passou. E eu
antes de tudo isso acontecer, eu contava meus sonhos para o reverendo Ananias, e o reverendo Ananias foi interpretando, disse, olha, cuidado com isso, isso depois vai combater contra você, isso mostra que vais passar por uma situação muito difícil, e pessoas próximas que poderiam te ajudar, não vão te ajudar. Quando a igreja manda remover a minha carta a minha carta de recomendação, na altura, o tesoureiro da igreja, alguém da igreja, não deixa eu falar com o tesoureiro, alguém da igreja me ligou, disse assim, o que está a se passar? Eu disse, I don't know. Ele disse, olha, estamos aqui reunidos, o conselho da igreja, assim, vamos remover a tua carta do STEL, mas aqui tem pessoas como fulano que são próximas a ti, se vetarem isso não vai passar, mas eles não vetaram, isso passou. Só quero te preparar que vai acontecer isso. God. Foi um período de muita frustração, mas depois eu entendi, uau, lá atrás Deus já havia falado comigo que tal situação iria suceder. Foi um período difícil, mas também tive muitas pessoas do meu lado, como pastor Chinoia, pastor Marcos, pastor Daniel Batista, pastor Ananias, o pastor Matas, pastor Zango, foram pessoas que sempre estiveram do meu lado. O pastor Sérgio Gaspar, que agora está conosco em Benguela, o próprio pastor Isaac Lufungula, que também fazia parte daquele nosso elenco. Então foram pessoas que me ajudaram a passar naquele momento. Eu cheguei em um momento que parecia mesmo depressão, frustração, que eu entrava em um lugar, sentava, começava a chorar. Cheguei uma vez na Arte Doce, pedi um pequeno almoço lá. De repente eu comecei a pensar nas coisas que eu estava a perder e como as pessoas não entendiam o que estava a acontecer. E de repente eu comecei a chorar. E o garçom veio e disse, pensou que eu recebi uma notícia de morte, começou a me consolar. Não chora, as coisas acontecem, ele não sabia. Mas naquele dia foi o dia de virada, porque enquanto eu estava a chorar lá na Arte Doce, assim mesmo com lágrimas, eu ouvi pela segunda vez claramente a voz de Deus. E Deus me disse assim, eu te chamei, eu tenho um propósito contigo. Se você quiser, você pode abandonar o barco e eu deixo de fazer o que eu prometi. Mas se você permanecer, eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Aquilo foi o ponto de virada. Eu disse, vai acontecer. Vai acontecer. E dali consegui superar com a ajuda dos meus amigos e com essa palavra de Deus. E até hoje nunca tive uma crise daquela natureza. E não espero que alguém tenha. Em nome de Jesus. Eu passava noites muito frustrantes. Você que era um pregador muito requisitado, solicitado, de repente ninguém te convida. Todo mundo fala de coisas que não entende, critica. Poucos sentam contigo para tentar entender o que está a passar. E todo mundo encontra um motivo para falar aquilo que não tinha coragem de falar. Era muito orgulhoso, estava a pensar que eu me deu mal. Acabou mal, acabou cedo. Não acabou. Aqui foi só um período muito difícil, mas continuamos, graças a Deus. E que de facto, vendo pela história, parece que mesmo olhando nós para as Escrituras, acaba sendo uma realidade que de uma ou de outra maneira, não é? Parece que todo um filho de Deus, em algum momento nessa jornada, passa por um período passemos para outra margem do lago, né? Porque depois de passar esse período, e para a vida do pastor Virgílio, e penso que talvez para muitos isto seria um grande diferencial, ouvir a voz de Deus neste tempo e ter uma rede de apoio faz toda a diferença para passar esses períodos difíceis. Faz toda a diferença. E uma das coisas que eu esqueci de realçar aqui, também foi no período que eu conheci a minha atual esposa. Foi num período que eu conheci ela. Um refrigério. Muito. E nos tornamos grandes amigos, né? A princípio era só partilhar e nos aconselhar. Mas não há amizade entre homem e mulher, né? Que se aprofunda. Não existe. E fomos nos apaixonando. E nesse período todo, graças a Deus, ela fez parte. Ela fez parte ali, me dando suporte, me apoiando. Às vezes que eu estava mesmo também quebrado e ela metia a mão. Foi das pessoas que mais acreditou em mim naquele momento. Lembro que um dos pontos de viradas foi quando eu volto para o Brasil, patrocinado por ela em 2015, para lançar as minhas primeiras 2 obras literárias, né? Que foi um momento mesmo de superação. E que 60% de tudo quem custeou foi ela.
Então aquilo me deu um gajo muito forte. Depois de lançar aquelas 2 obras, voltei, não no Lubango como tal, mas comecei a ter muita aceitação a nível de Luanda. Naquela fase, o pastor Ananias me levou para Luanda, me apresentou em ministérios em Luanda, comecei a pregar em Luanda. Depois tive muitos acessos a pessoas grandes de Luanda, pastores, e o meu ministério começou a fluir a partir de Luanda. Glória a Deus. E hoje é só uma bênção. Que bênção, que bênção. Meu pastor, vamos continuar. Na verdade está um tempo bastante agradável e um tempo de bastante aprendizado, um tempo de imersão, né? Uma questão que nós, portanto, gostaríamos de colocar a esta altura não é o que fez ontem, obviamente já dentro da cristandade, dentro desta caminhada, não é? Mais do que atrelado ao período de crise, não, assim, no cômputo geral, o que fez ontem que não faria hoje, ou não faz hoje, o que pregou ontem não prega hoje, não é? Então mais ou menos seria o que fez ontem que não faz hoje e vê muitos a fazerem, né? O que fez ontem e já não faz hoje e vê muitos a fazerem. O que pregou ontem não prega hoje e vê muitos a pregarem. É muita coisa. Amém. Eu sou o meu fã e crítico número 1. Glória a Deus. Eu passo horas a me ouvir. Amém. E eu tenho muito prazer em me ouvir. Eu posso Amém. repetir minha mensagem, minha pregação ao longo do dia 3, 4 vezes. Amém. E fico a falar assim: falaste isso? Como é que você falou isso? Isso não existe. Erraste feio. Então eu gosto de fazer uma autocrítica. Mas uma das coisas que eu fiz e hoje não faria é se expor antes do tempo. Se expor antes do tempo. Muitas vezes nós forçamos a aparecer. A Bíblia diz lá, quando fala de João Batista, lá no capítulo 2 ou 1 de Lucas, a Bíblia diz que e o menino crescia nos desertos e foi se fortalecendo até ao dia de se manifestar a Israel. Uma coisa que eu não entendia, hoje entendo, uma coisa é ser chamado, outra coisa é ser usado. Entre o chamado para ser usado e ser usado, há um tempo de preparação. João Batista, desde o ventre da mãe, cheio do Espírito Santo, chamado profético para ser a voz do que clama no deserto. Mas o texto está a dizer que o menino cresceu e se fortaleceu no deserto até o dia de se manifestar para Israel. E muitas vezes eu me expus. Já liguei para pessoas me convidarem para me pregar. Já esforcei pregações. Não, me convida, eu sou um bom pregador, você vai gostar, vá lá, me dá uma oportunidade. Mas não há essa de te dar uma oportunidade. Não há essa de te dar uma oportunidade. As oportunidades vão chegar no tempo de Deus. Então, muitas vezes há muitos jovens que estão a morrer antes do tempo porque confundem o chamado, o tempo do chamado e o tempo de ser usado. Deus nem sempre te usa no mesmo momento que Ele te chama. Há uma necessidade de você ser habilitado. Vê que Jesus, quando ressuscitou, em João capítulo 19, né? Quando Ele encontra os discípulos lá naquela casa, a Bíblia diz que Ele soprou neles o Espírito. A minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá. E a Bíblia diz que Ele soprou neles o Espírito e disse: recebei o Espírito. E o texto é categórico a dizer que ficaram cheios do Espírito Santo. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Mas em Atos está a dizer que não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Se em João já lhes disseste: assim como o Pai me enviou, envio a vós outros. Sopraste neles o Espírito. Por que tinham que esperar mais em Jerusalém até ser revestidos de poder? Porque uma coisa é o sopro que anuncia a missão, outra coisa é o sopro que anuncia o tempo da missão. Em João nós claramente vemos Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Soprou neles o Espírito. Mas em Atos está dizendo que não vos ausenteis de Jerusalém até
até que do alto seja revestido com poder. Então, muitas vezes nós jovens ouvimos a voz de Deus, temos consciência de que fomos chamados, mas não temos ciência de que vai existir um tempo de preparação. Queremos pregar e orar e fazer coisas que no nível que nos encontramos são extremamente perigosas. Lembras o sonho que eu contei aqui, que Deus me mostrou que eu estaria amarrado nas mesmas coisas que eu estava orando para as pessoas, e de facto aquilo aconteceu. De facto aquilo aconteceu. Por quê? Porque entre a minha conversão e o tempo de ministrar certas coisas profundas do Espírito, como lidar com questões de libertação, busca de unção, não houve um tempo que pudesse me criar uma estrutura capaz de suportar o crescimento que eu estava a ter. Porque você pode crescer espiritualmente sem ter caráter. Você pode adquirir muita unção sem ter caráter, porque unção não vem com caráter. Unção vem com exercício das disciplinas espirituais. A unção não traz caráter. Você pode ser um ungido, carregado de unção e poder, que não é do diabo, que é mesmo de Deus, mas um desprovido de caráter. Por quê? A unção, em primeiro lugar, está conectada com o meu propósito. Pastor, a partir do momento que Deus me chama para algo, eu tenho a unção para aquilo. Se Deus me chama no mesmo momento que Deus me chamou para alguma coisa, eu tenho a unção para aquilo. Agora, esta unção vai precisar crescer, só que na medida que ela precisa crescer, eu preciso amadurecer. Amém. Agora, a unção não é tipo assim, vou esperar ele crescer, amadurecer e ter caráter, e aí eu como unção também cresço. Não! Se eu me focar mais em desenvolver as minhas habilidades espirituais, em desenvolver o dom e a unção que eu recebi de Deus, sem me preocupar com a minha maturidade cristã, eu vou ter mesmo poder terrível. Não brinca, terrível. Mas o meu caráter vai ser questionado. Então, quando uma pessoa não tem caráter, mas opera no poder, nem sempre aquele poder é do diabo. Porque não há um equilíbrio que a unção gera automaticamente. Nós é que somos chamados a gerar este equilíbrio. Isso não é um equilíbrio que Deus vai... Não, Deus não vai me equilibrar entre o caráter e a unção. Não é tarefa de Deus. Não é tarefa do Espírito Santo me equilibrar entre o caráter e a unção. É minha tarefa, é minha responsabilidade crescer na maturidade e crescer na unção. Só que alguns dão muita mais ênfase aonde? No caráter, na unção, do que no caráter. E outros dão mais no caráter do que na unção. Por isso temos muitas pessoas com muito caráter, muita maturidade, mas pouquíssima, não digo unção, mas pouquíssimo crescimento no dom efetivo que receberam da parte de Deus. E também temos outros que crescem tanto na unção e no caráter, na unção e no poder, e não crescem no caráter. Então, uma das coisas que eu já fiz, hoje não faria, é me expor antes do tempo. Se eu receber uma palavra de Deus, uma profecia, vou procurar me preparar para aquilo, porque eu sei que aquilo vai acontecer. Como pastor, uma das coisas que eu fiz e hoje não faria é a questão de integrar pessoas que vêm de outras igrejas e de outros ministérios rapidamente, sem um processo de preparação, de treinamento, por causa da necessidade de obreiro. Principalmente quando estamos a começar agora a igreja, que queremos ter pessoas a trabalhar na igreja, cometemos muito erro de as pessoas vêm, você vai trabalhar comigo aqui, você vai dar, não, lá onde eu estou a vir eu fazia isso, aqui também você vai fazer isso. Eu tive muitos problemas na igreja, muitos mesmo, com pessoas. Alguns depois eu tive mesmo que chotar. Depois que eu conheci a filosofia do Dag, comecei mesmo a lixotar. Choto, na igreja choto. Irmão, a partir de hoje não vem mais aqui na igreja. Não vem mais. A partir de hoje mesmo, não vem mais. Não, na igreja choto, eu choto. Por quê? Não é bíblico. Você repreende a primeira vez, no off, repreende em público,
trabalha com ele, não quer mudar, a Bíblia diz que esse tem que ser considerado o quê? Tem que ser descomungado. Gentil e publicano. Não, tem que ser expulso. Principalmente quando os erros dessa pessoa afetam a saúde da igreja, a saúde do rebanho. Ali eu te convido mesmo a sair da igreja. Eu tenho pessoas na igreja que começaram comigo que eram bons obreiros, mas se tornaram muito pecadores. Eu tive que convidá-los a abandonar a igreja. Não, irmão, foi bom tempo que andaste comigo, mas a partir de hoje nunca mais vem nessa igreja. E falou no protocolo, quando aquele irmão vier aqui, não pode entrar. Não entra mesmo. Não entra. Não, está a contaminar a igreja. Eu sou pastor, tenho que defender o rebanho. A partir do momento que você quer prejudicar o rebanho, quer comer as ovelhas do rebanho, quer disseminar imoralidade no rebanho, eu tenho que te chutar, porque você já está a mostrar que você não é irmão. Te consideramos irmão, te tratamos como irmão, mas a tua natureza de lobo começa a sobressair, não quer ser ovelha, te chuto. Porque ou eu vou manter o lobo no rebanho e ele continua a comer as ovelhas, ou eu chuto o lobo e salvaguardo as ovelhas. Porque o meu trabalho é guardar as ovelhas, não alimentar os lobos. Lobo é para chutar do rebanho. Ovelha é para manter. Então, cometi muitos erros recebendo pessoas, lhes introduzindo nos ministérios, lhes dando oportunidade na igreja, sem primeiro fazer um trabalho de discipulado, alinhamento com a visão da igreja. Hoje nós temos uma filosofia na igreja. Se você não vier com carta de recomendação da igreja onde você vem, onde te recomendam e falam o que você fazia na tua igreja, você não pode se juntar ao serviço da igreja. Vais ficar 3 meses só de observação. Depois de 3 meses vais entrar para a escola de obreiro. Isso. Vais entrar para a escola de obreiro. Na escola de obreiro é onde nós vamos receber direção de Deus. E também ver as tuas inclinações. Ali vamos te colocar. Outra coisa que eu não faço hoje também é dar muito acesso ao púlpito. Púlpito da igreja do pastor. Não, os cooperadores e obreiros da igreja devem se sentir agradecidos quando lhes dão a oportunidade de pregar, porque a responsabilidade de pregar na igreja é do pastor. Este é o ofício do pastor. Pregação é o ofício do pastor. É claro que o pastor pode confiar o púlpito de acordo com o entendimento dele. Esse obreiro está preparado, esse obreiro está preparado, mas a responsabilidade primária de alimentar a igreja é do pastor. Então na nossa igreja, tirando os pregadores que vêm de fora que nós convidamos nas nossas atividades, e também somos criteriosos em fazer, não damos acesso ao nosso púlpito de forma leviana, não mesmo. Meu pastor, é um ponto interessante que aborda e assim, nós estamos num uau. Por quê? Porque portanto, desse estado maravilhado em que nós nos encontramos, quanto ao ponto que faz referência agora, porque, veja, talvez, não sei, hoje poderíamos talvez considerar de pastores passivos, mas muitas vezes aquela conivência, veja, o facto de muitos, mesmo com comportamentos negativos, não são exatamente lobos no meio das ovelhas, muitas vezes até foram identificados, estão identificados, mas em contrapartida é o maior dizimista, é o maior contribuísta, é o que tem estado ali a patrocinar o pastor. E infelizmente essa passividade, essa falta de posicionamento parece que hoje também vai deixando muitas igrejas em saia justa. Pastor, ser pastor custa. Porque ter o equilíbrio entre manter a pureza da igreja e manter a igreja a funcionar é muito difícil. É muito difícil porque as nossas igrejas ainda são muito necessitadas. Eu postei agora um vídeo no Facebook, no meu WhatsApp, no meu TikTok, onde eu falo que igrejas onde todo mundo é muito pobre, essa igreja pode falhar na missão de ser igreja. Porque o trabalho da igreja exige recursos. Agora, não se justifica manter alguém simplesmente por causa dos bens que essa pessoa proporciona à igreja. Eu digo assim, há decisões que os pastores tomam
que depende muito do contexto e da situação, e existem certos atenuantes. Às vezes a leitura que nós podemos fazer de que não está a castigar aquele irmão porque ele tem muito dinheiro, às vezes não condiz com a verdade. Não condiz com a verdade. Por quê? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu, como pastor, por exemplo, se o obreiro fulano pecou e veio confessar o pecado, e não é um estilo de vida, eu vou tratar desse irmão de uma maneira diferente do que o obreiro que eu descobri que peca. Eu já tive casos, por exemplo, de obreiros que vieram ter comigo porque pecaram. Pecaram. E não foi assim algo que ia acontecer, não. Pecou. Exatamente. Pecou mesmo, pecou. É pontual a situação. E o que é que eu fiz? Lhe coloquei numa disciplina silenciosa. Isso existe, pastor? Como é que eu fiz? Lhe suspendi de todas as atividades da igreja. Comuniquei aos líderes do departamento que ele não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Mas tratei o caso de forma reservada. Ele ficou por um tempo na disciplina, sem fazer nada. Os irmãos vinham a ele, porque na Assembleia de Deus é assim. Quando o irmão peca, vamos anunciar o pecado dele no culto de ceia. O irmão fornicou, adulterou, vai para a disciplina. E quando vamos lhe receber, também vamos fazer o mesmo procedimento. E lhe fiz um trabalho de acompanhamento. As pessoas não... O irmão fulano não faz mais isso, mas está sempre na igreja. E depois restaurei ele. Agora, se eu descubro que você está a pecar e você não se arrependeu, não vieste, não, o teu caso vai ser tratado no público. Publicamente, vai ser tratado no público, não falo no público assim, de forma geral, mas com a minha equipe de trabalho. Aí eu vou falar, fulano fez isso, e por isso, nós vamos colocá-lo na disciplina. E também pela natureza do próprio pecado. Porque há pecados que, se nós anunciarmos publicamente, acaba prejudicando ou manchando a inocentes. Deixa eu lhe dar um caso. Uma menina que é abusada sexualmente, uma menor de idade que é abusada sexualmente, por exemplo, ou tocada indevidamente, e chega ao conhecimento do pastor e tudo mais. Como é que nós vamos tratar esse caso? Para salvaguardar a imagem, a autoestima, a moral da pessoa, nós vamos omitir. De certo. Não vamos ignorar o acontecido. Vamos acionar todos os mecanismos legais e não sei lá o quê, mas nós vamos esconder a pessoa, vamos tirar a pessoa de cena. Estamos a lidar com um problema na igreja dessa natureza. Porém, os envolvidos deixamos de parte. Para uma questão de salvaguardar a lesada, nesse caso quando é menor. Amém. Graças a Deus. Caro internauta, está a ser assim a minha conversa com o pastor Pascoal Virgílio, um homem que é presença obrigatória na Diante do Trono. Quando nós temos aqui algum evento, alguma atividade, a igreja tem sido bastante abençoada. E nós estamos então a caminhar neste podcast, neste tempo de conversa, que está a ser um tempo de bastante aprendizado. Meu pastor, nessa questão que toca, há um ponto que faz referência e é bem interessante de se expor antes do tempo. Hoje por hoje a gente parece que vê, eu não sei se talvez a coisa vai afrouxando um pouco, mas já houve tempo em que estava muito em alta os jovens almejarem o ministério, o power, a unção, o nome, tudo isso, e em contrapartida muitos começaram mesmo a recorrer para os atalhos, sacerdócios e companhia. Como é que olha para essa questão, para jovens que aspiram ao ministério, jovens pastores e querem a todo custo o ministério? E hoje nós vemos também pelas nossas redes sociais, encontro dos profetas e muita polêmica, ditos por não ditos. Como é que analisa toda essa conjuntura e o que é que vislumbras como eventuais consequências desse tipo de atitudes de querer o ministério, querer a unção a todo custo e infelizmente ir por atalhos e não seguir aquilo que é o caminho? Por favor. Uau, é uma pergunta bastante polêmica.
fazer um corte nessa pergunta dá muita e muitos problemas, né? Porque se posicionar no meio dessa temática é muito complicado. É muito complicado por causa da natureza do próprio problema, que é transversal. Mas eu quero primeiro aqui realçar que a unção tem um alto preço. A unção tem um alto preço. A unção tem um alto preço. E muitas vezes nós não queremos seguir processos. Seguir processos. E você vai almejar algo. É bom almejar a unção. É bom almejar o poder. Porque sem os dons do Espírito, nós estamos despreparados para o ministério. Certo. Os dons são a ferramenta ministerial, são ferramentas ministeriais. Dons de cura, libertação, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, revelação, profecia. Isso são ferramentas que Deus deu para a edificação da igreja. Sem a manifestação dos dons espirituais, é impossível edificar a igreja segundo a vontade de Deus. A igreja segundo a vontade de Deus é edificada por meio dos dons espirituais que Deus dá ao corpo de Cristo para a edificação do mesmo. Agora, existem timings e também existem pessoas chamadas por Deus para fazer certas coisas. Eu creio, na minha interpretação de 1 Coríntios 12 a 14, eu creio que nós podemos buscar dons que nós não recebemos. Por exemplo, no primeiro nível dos dons espirituais, lá no capítulo 12, a Bíblia diz que o Espírito distribui a cada um segundo lhe convém. Quer dizer, eu me deram um dom que eu não pedi. É o que o Espírito decidiu me dar. Me deu. Deu. Mas, no segundo nível, o próprio Paulo está dizendo no capítulo 14, vós que desejais os dons espirituais, procurai progredir neles. E ele também vai falar que buscai com zelo os melhores dons. Então, eu posso buscar com zelo um dom que não me foi dado no primeiro nível. Um dom que não me deram, assim como aprazia ao Espírito me dá. Eu posso buscar o dom da cura, qualquer outro dom eu posso buscar. E nessa busca, Deus é soberano para me dar ou não me dar. Eu queria ter dons maravilhosos, mas também tenho que entender que Deus pode não querer que eu tenha aquele dom. E às vezes Deus sabe por que não quer que eu tenha aquele dom. E às vezes é mais para me preservar do que para uma outra coisa. Os dons não são distintivos de quem é mais abençoado, quem é mais poderoso, quem é mais glorioso. Agora, é necessário progredir nos dons. Porque às vezes, pastor, o problema não está que você não está por exemplo, você pode ter o dom de revelação ou de profecia, mas você não progrediu no dom. E como não progrediste neste dom, você vai pensar que a opção ou o caminho para progredir no dom é você procurar ali um papá que toca, uma mamá que toca, ir lá na campa de Quimpavita fazer algumas malabarices. Não é. Ir para o Ghana, para a Nigéria. Não, mas até que ir para o Ghana e para a Nigéria é bom. Eu vou para a Nigéria agora. Por quê? Tem algo que nós precisamos aqui considerar. Primeiro, existem lugares e ambientes e pessoas que já experimentaram o que nós queremos experimentar da parte de Deus e podem ser um instrumento da graça de Deus para nos ensinar e também para nos direcionar para aquele lugar. Por exemplo, não podes me dar direção para ir para Lubango se você nunca foi no Lubango. A menos que você compre um mapa, vê no mapa e depois me dá a direção. Mas aprender com alguém que tem experiência naquela área é diferente de aprender com alguém que tem teoria sobre aquele assunto.
Por que muitas vezes falamos do Ghana, da Nigéria, do Zimbábue, e hoje ficou num sentido pejorativo, porque muita gente está aí lá fazer coisas estranhas. Num sentido de cristianismo, em termos de cristianismo, nosso cristianismo com relação ao cristianismo do Ghana, da Nigéria, do Congo, nós somos crianças. É só para você ver, em termos de produção literária, os maiores teólogos cristãos de renome não são angolanos. Você vai encontrá-los no Ghana, na África do Sul, na Nigéria, no Congo. Não é Angola. Então, esses lugares cresceram em certos níveis, tanto do bem para com o mal, que ir para esses lugares é uma questão de aprender. É aprender. Agora, há outros que vão para esses lugares para coisas erradas. O caminho da unção não é ir para o Ghana, não é ir para a Nigéria, não é ir para o Zimbábue. Não, esse não é o caminho para ter unção. O caminho para ter unção, primeiro, é entender qual é o propósito de Deus para a tua vida. Porque quando eu entendo o propósito de Deus para a minha vida, eu já sei de antemão o tipo de unção que eu vou ter. Porque o propósito de Deus para a minha vida me torna num tipo de recipiente que está apto para um tipo de unção. Agora, se você não entende o propósito de Deus para a tua vida, você não sabe o tipo de recipiente que você é, e você não sabe o tipo de unção que você tem. Eu sei a unção que eu tenho. Os exercícios espirituais que eu faço é para mim progredir na unção que eu recebi, de acordo com o propósito de Deus para a minha vida. Ao ir para o Ghana, ao ir para a Nigéria, eu quero aprender com pessoas que já alcançaram o que eu estou a buscar. Um cara como o Dr. Paulo Inês, que esteve aqui, que tem uma igreja de 100 mil membros. Uau! Um pastor como William Komui, da Nigéria, um pastor como Enoch Adeboye, que nos retiros dele de oração ele reúne 1 milhão de pessoas na Redeem. Um pastor como Iodepo, são ícones. E você consegue ver pela idade dele, 70, 80 anos, mano, tem estrada com Deus. Estar ao lado de um mais velho desse, ele transmite experiência, transmite fidelidade e confiança. Então, ao ir para esses lugares, nós queremos beber de experiência, pessoas que alcançaram o que nós não alcançamos. Não estamos aí lá para nos imporem as mãos e voltarmos poderosos. Não existe isso. Alguém vai te impor as mãos hoje e amanhã você está poderoso no ministério. Não, nem a unção de Deus funciona assim. Agora, se alguém te impôs as mãos, te falou um racatum, catum, catum, e no outro dia você está a operar no mesmo nível que ele está a operar, isso é feitiçaria, é bruxaria autêntica. Porque se eu pedir a oração a alguém que está acima de mim, diz assim o meu pai, Bishop Aurélio Pombo: ainda que o homem mais ungido do mundo ore por você, se a oração dele não encontrar nada na tua vida, nada vai acontecer. Nothing. Porque se estão a te descarregar um tipo de unção que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a tua vida, essa unção não vai funcionar na tua vida. Não vai, você é estranho para aquela unção. Se Deus não me chamou para ser profeta, ainda que o maior de todos os profetas me ore lá, me despeje o azeite mais glorioso, eu não posso me tornar um profeta, porque é contrário à vontade de Deus para a minha vida. Agora, se eu tenho um chamado profético e alguém de Deus, um profeta de Deus, orar por mim, o que é que ele vai fazer? Vai simplesmente, não digo ativar, porque a graça de Deus, a unção, o poder já está ativo. Ele vai simplesmente, também, eu não sei qual é o termo que eu poderia usar, mas ele vai simplesmente nos impulsionar e estimular o que já está em nós. Do contrário, é bruxaria. A unção não pode ser recebida por dinheiro. A unção pode ser transferida. Biblicamente falando, existe transferência de unção. Mas esta transferência de unção não é automática. Deus tirou do espírito que estava em Moisés, colocou nos 70 anciões.
Próprio Paulo fala para Timóteo: combate firmemente, segundo as profecias que foste alvo, segundo o dom que recebeste pela imposição das mãos do presbitério. Então, nós podemos passar coisas espirituais por meio da imposição de mãos. Mas isso não é automático. Te orei lá hoje, amanhã você está um poderoso. Não. Tem etapas. Essa dimensão desse mão mágico, eu vi. Esse pastor é poderoso na profecia. Pega um envelope cheio de dinheiro. Pastor, esta é minha oferta. Me ora lá para mim operar como você. Isso é bruxaria. Eu posso honrar um homem de Deus com finanças ou com qualquer outro meio, lhe honrar. Mas ao honrar o homem de Deus, não significa automaticamente que a graça ou a unção que está na vida dele vai vir sobre a minha vida. Não. Ao honrar o homem de Deus, eu serei honrado, porque a Bíblia diz que Deus honra aqueles que lhe honram. Quando eu honro alguém, eu vou ser honrado. Agora, esta honra não é automaticamente eu receber a unção que esse homem tem. Não existe isso. Não, não, o envelope para receber impactação. Não existe isso. Não existe isso. Não, biblicamente falando, não existe mesmo. Agora, impactação existe. Alguém pode impactar a tua vida espiritual? Sim, pode. Mas quando eu tenho que pagar para receber essa impactação, já não é divina. Não é divina. Porque, mano, nós hoje, muita gente, pela graça de Deus, admira um pouco da pequena graça que tem se manifestado em nós, através de cura, libertação. Mas eu lembro que desde 2011 que eu vim a ter esses sonhos, eu só comecei a ver essas manifestações 10 anos depois. E ainda não são grandes, são muito pequenas. Eu lembro que nós já dormíamos nos montes mais de 10 anos atrás. Nós já fazíamos jejuns terríveis com o pastor Ananias e não só. Já fazíamos jejum de 100 dias, 7 dias sem comer, sem beber, 100 dias só a comer de noite. Ler a Bíblia, se esforçar. Mas para começar a ver manifestações de poder, está a levar tempo. E não estava assim, pastor, puf, não, estava assim. Estava assim. Agora, eu também duvido, irmãos, de alguém que se converteu ontem e hoje já é um poderoso profeta das visões, das revelações. Deus pode fazer tudo. Mas também não é assim, mano. Assim mesmo você. Porque uma coisa é, você não está a orar e eu estou a orar. Ok, tudo bem. Mano, estamos a orar, estamos a jejuar, estamos a correr, estamos a fazer tudo junto. Correto. Recebemos mesmo ministério. E você em pouco tempo, pum! Mano. Não tens estrutura para isso. Assim mesmo, Eu estava a falar para a igreja: você pode orar para Deus te dar 3 bilhões de dólares. E Deus pode te dar, mas vai te matar. Vai te matar. Você tem capacidade, você sabe o que é gerir 3 bilhões? Então, por isso é que muitos morrem. Não tem estrutura para aquilo que buscam. Então, o sacerdócio bíblico é o serviço universal dos crentes. Somos sacerdócio real. Em termos de serviço cristão, todos somos sacerdotes. Sacerdócio é o ministério universal dos crentes. Agora, sacerdócio como práticas secretas e místicas para a obtenção do poder é muito perigoso. Mas pastor Virgílio, diz-nos e este ponto é bem interessante,
e algumas vezes o pessoal vai pedindo este feedback ali para com os nossos entrevistados. Mas isto é possível e talvez, não é? E o pastor Virgílio tem mais caminhada, mais experiência e nessas lidas, por aquilo que vai vendo a nível da nossa dinâmica, nessa jornada de fé que nós estamos a caminhar, e fruto daquilo que são as experiências, as realidades, as latitudes, não é? A gente ouve, por exemplo, de consagrações no mar, entre outras coisas, mas uns despejamentos de azeite, passo aqui a expressão, mas isso de alguma maneira confere, portanto, igrejas estando a ser lideradas por pessoas e muitas vezes mega igrejas, não é? Estar a ser lideradas por pessoas que infelizmente, não é, passam ali imagens e informações, e não só de que pronto é pela impactação, é por todos esses caminhos que nós talvez consideramos tanto como atalhos, por aquilo que a experiência, a tua caminhada, o que vai vendo ali nas lides, isso confere, é possível? Nem por isso? Dá-nos um comentário nesse sentido, por favor. É possível. É possível. Porque o poder das trevas também funciona. O reverendo Salomão de Cá tem uma frase que se tornou icônica dele, que é: muitos estão a servir a Deus, estão com Deus na doutrina e com o diabo nos princípios. Servem a Deus com a doutrina de Cristo, mas com os princípios do diabo. É possível alguém crescer, alguém em pouco tempo ou em muito tempo se tornar poderoso, conhecido, por meio de práticas ocultas malignas. Meu pastor, uma das coisas que talvez, e não perco o raciocínio, estás a ver, ainda assim, nestes púlpitos, não é, ainda usa-se o nome de Jesus, não é? É a palavra que é usada aí para todos os efeitos, mas a dada altura esta figura, esse pastor, vamos assim considerar, esse homem de Deus, infelizmente, quer dizer, para estar ali nesse nível, é através dessas práticas. Como é que isso como é que isso casa? Como é que isso funcionaria, né? Existem coisas que nós também não conseguimos responder. Existem coisas que são muito misteriosas. Como conciliar, por exemplo, um cara que faz rituais ocultos e também usa o nome de Jesus e usa os rituais. Biblicamente falando, não há crescimento sem esforço. Não há crescimento sem esforço. E não há desenvolvimento espiritual e crescimento na unção e no poder sem esforço. Não há isso. Mas as três principais ferramentas que nos são dadas pela Bíblia para o crescimento e o exercício eficaz do ministério é o estudo da palavra, é a oração, jejum e a santificação. Biblicamente falando, o poder de Deus se intensifica e flui por meio de vasos separados, consagrados e disciplinados. Agora, não podemos também ter a ilusão que todo mundo que cresce, fez sacerdócio, é do diabo. Nem todos que crescem, porque se todos que crescem pelo poder do diabo, então é impossível crescer pelos métodos divinos. Então é impossível. Não. Eu creio que tem muita gente que está a olhar, entrar para o sacerdócio negativamente, estão a fazer pacto. Não vejo na Bíblia, por exemplo, rituais quaisquer que eram feitos no mar. Vejo em Atos, né, que a igreja lá tinha um lugar de oração à beira de um rio. Tem essa prática de oração à beira de um rio, mas isso não é doutrina, não é um princípio que deve ser sempre observado. Não temos nenhuma indicação na Bíblia de que precisamos ir para os mares, fazer rituais, fazer consagrações. Não temos isso na Bíblia. Agora, também não quero dizer que é proibido você ir orar no mar. Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso o que eu estou a dizer é: para se obter unção, pela pouca experiência de 15 anos que eu tenho, observando, lendo, estudando, buscando, e eu sou muito estudioso e muito atento nessas coisas de unção. É uma das coisas que eu
pesquiso muito, gosto, eu amo o poder, eu amo a unção. Amém. É que maior parte dos homens ungidos por Deus, que manteram um nível de ministério e de eficácia muito grande, em termos de ganhar alma e impacto, todos eles concordam que as coisas que eles mais fizeram, que trouxe poder, que lhes fez liberar o poder, foi a meditação, foi a oração, foi o jejum e foi a santificação. Amém. Não vejo nenhum nos níveis dos grandes que eu sigo que ensinou algo fora disso aqui. Amém. Alguns falam, não, nós também mesmo estamos a orar, estamos a jejuar, não está acontecendo nada. É mentira. É impossível orar, jejuar, meditar, se santificar e não acontecer nada. É impossível. Deus não pode falhar. Nada tendes porque não pedis. Deus não pode falhar. Pedro disse, nós vamos nos dedicar à oração e o ministério da palavra. Não, eles não falam sobre orações perigosas e secretas. Por isso que esse evangelho da graça hoje é muito banalizado, porque é muito barato para ser consumido. E o homem, sabendo que os seus semelhantes gostam de algo assim, então vai criando os métodos. Mas biblicamente falando, você vê na biografia de Bill Graham, Spurgeon, Wesley, Whitefield, William Carrick, Livingstone, Hudson Taylor. Você vê homens como Ola Robert, homens como Catherine Kuhlman, homens como Smith Wigworth. Estamos a falar desses homens, mesmo o próprio William Branham, no princípio do ministério dele. Você vai ver que todos eles eram homens de oração, jejum e meditação. Não tinham nenhum outro princípio oculto. Não tinham outros. O próprio Idaunsa, que é o pai desse movimento em África. Eu estava a ler há tempos o livro do Idaunsa. Estava lendo, esqueço agora o título, estava a ler aí no escritório do meu pai, o Bishop Pombo. Estava lendo alguns livros do Idaunsa. E não há esse misticismo de alguns rituais que trazem poder quando falamos no âmbito bíblico. Tudo que é feito fora das escrituras e que contradiz um princípio bíblico não pode ser visto de maneira nenhuma como algo cristão. Agora, eu tenho a liberdade religiosa e, de acordo com a Constituição, de cultuar os meus antepassados. Eu tenho liberdade para ser tipo um cara que segue essa linhagem de ancestralidade, espiritismo. Eu tenho liberdade de criar uma igreja onde ensino sobre isso e falo sobre isso. Só não posso afirmar que isso é cristianismo. Porque a partir do momento que eu creio na ancestralidade como fonte de poder, como fonte de sabedoria ou de força para o exercício de alguma coisa, eu já estou a ser espírita. Isso é espiritismo. Agora, o espiritismo para nós cristãos é proibido, é pecado. Mas você pode usar isso como uma prática tua. Só não pode nos ensinar que isso é divino. Diz mesmo não. Eu opero com o poder de Maiomona, ou o poder dos meus antepassados, opero com o poder do Deus das águas, do Deus dos montes. Seja coerente. Não usa o nome igreja e o nome Cristo para legitimizar as tuas práticas. Seja homem suficiente para dizer assim: ei, eu aqui onde eu estou, isso não é igreja de Cristo. É um tipo de igreja onde nós usamos princípios da religião ou da cultura tradicional africana. Curamos pelo poder do Deus das águas. E isso, constitucionalmente falando, é legítimo, porque tem liberdade de culto. Quero adorar uma árvore, adore. Só não use o nome de Cristo para legitimar as tuas práticas. Então esses caras que estão a andar por esse lado não podem ser mais nossa preocupação. Nós vamos fazer o nosso trabalho, nós vamos pregar o verdadeiro evangelho com poder, com glória, com força. Eles já estão a dizer de que lado são. Eles só precisam ser
homens suficientes para dizer assim: Amen. Nós não somos cristãos, nós curamos de acordo com princípios tradicionais africanos. Amen. Não é cristianismo, é um outro tipo de religião. Acabou. Amen. Chega. Amen. Eu acho que este é o caminho. Se eu estou com Cristo, eu sigo os princípios de Cristo e ponto final. Não estou com Cristo, pastor. Ok, a tua igreja não é cristã, a minha igreja é cristã. Só precisamos fazer essa diferenciação. Nós não somos cristãos. Curamos com isso. Nosso poder vem dos ancestrais, assim. Nossa igreja não é cristã. Acabou. E ponto final. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que tempo maravilhoso. Nós estamos a caminhar, portanto, já estamos no início do fim deste nosso podcast, mas nós gostaríamos, talvez mesmo já nesta reta final, talvez colocar assim algumas últimas questões e que de facto nós gostaríamos de muito ainda partilhar, e depois a gente fala ali com o DR para ver se nós tenhamos uma segunda parte, porque na verdade tem muitos aspectos que nós gostaríamos ainda mesmo de explorar do homem de Deus, e que para nós é um motivo de grande privilégio. Portanto, estamos a aprender coisas assim maravilhosas. Meu pastor, fale-nos um pouco, talvez já nesta reta final, na questão que tem que ver com o avivamento em Angola, não é? Eu acho que hoje por hoje é alguma questão que nós viemos debatendo bastante. Angola já foi um país avivado, é um país avivado, está, portanto, por se avivar ainda, e na vossa concepção, que é assim de forma sintética, não é? Qual é a vossa visão a respeito, portanto, do avivamento, por favor? E também talvez aflorar já na questão que tem que ver com as placas denominacionais. Elas constituem um impeditivo nesse processo, nem por isso é necessário que assim se mantenha. Por favor, dá-nos também alguns insights neste particular. Contrário ao que a maioria pensa, contrário ao que a maioria pensa, quero começar aqui. Amém. Eu acho que isso vai chocar. Contrário ao que a maioria pensa, as placas denominacionais não são impedimento para o avivamento. Amém. Não. Amém. É uma falsa narrativa considerar que o denominacionalismo é um impedimento para o avivamento. É uma falsa narrativa partindo do pressuposto que quem estuda a história do cristianismo, quem já estudou e está a estudar a história do cristianismo, vai chegar à mesma conclusão que eu. Nenhum avivamento aconteceu porque as denominações se uniram. O avivamento pentecostal da Rua Azusa, que teve como precursor o Charles Parma, que teve o seu auge na Rua Azusa, lá em Los Angeles, com William Seymour, que foi, se a memória não me atrasou, um batista ou um metodista que estava a aderir ao movimento pentecostal. Aquilo não começou com denominações. O avivamento do país de Gales não começou com denominações. Nenhum avivamento na história do cristianismo começou com denominação. Nenhum. Então é uma falsa narrativa de que não temos avivamento porque as denominações não são unidas. Mentira. Mentira mais uma vez. Mentira a segunda vez. E mentira a terceira vez. Avivamento não tem a ver com juntar placas denominacionais. Nenhum avivamento, mesmo na própria Bíblia. Avivamento não começa porque as igrejas se encontram para haver avivamento, tem que haver união da igreja. Não existe nada na Bíblia que diz que se as denominações se unirem, então haverá avivamento. Não, mas a Bíblia está dizendo que quão suave que se move a união, porque aí onde há união há bênção. Mano, avivamento é uma coisa. Disso qual é, de todos os avivamentos que eu já estudei, que são muitos, nenhum começou com denominação se unirem. Pelo contrário, pastor, as denominações se uniram como consequência do avivamento. E não para o avivamento. Em todos os lugares que as pessoas projetaram, idealizaram, maquinaram avivamento, juntando igrejas, falhou, fracassou. Avivamento é algo que acontece não porque igrejas se unem.
mas porque pessoas sedentas por mais de Deus se reúnem incansavelmente até atingir ou alcançar algo mais da parte de Deus. Não tem a ver com placa denominacional, tem a ver com fome e sede por mais de Deus. Isso não importa se vai ser numa igreja local, se vai ser a nível de uma denominação, isso não importa. Avivamento tem a ver com o desejo mais profundo da alma do ser humano por mais do Criador. É ali onde ele vai começar. Não importa onde for, mas onde pessoas estiverem sedentas e famintas por mais de Deus. Eu queria falar em línguas porque eu estava a ler, acompanhando agora o Subirá. O Subirá me destruiu naquela pregação do livro dele, Até que Nada Mais Importa. Luciano Subirá me destruiu com aquilo. E eu disse, isso vai ser um congresso na nossa igreja. Então, avivamento, o ponto de rompimento para o avivamento é aqui, onde o Luciano Subirá explica até que nada mais importe. Ele disse que ele teve experiências com Deus. Ele bateu todos os recordes dele de jejum e oração. E Deus lhe disse assim: não é isso que eu te pedi. Você bateu teus recordes, melhoraste a tua performance. Mas isso não necessariamente implica dizer que você quer mais de mim. Então, avivamento é isso, quando nada mais importa que a presença de Deus. É isso. Lembra, pastor, para terminar, estamos a terminar. Lembra no banquete lá de Lucas 19, uma coisa assim parecida? Quando ele convida todo mundo para vir no banquete, o outro fala: não, casei, não vou poder vir. Comprei uma junta de boi, estou a experimentar. Não sei lá o que, não sei lá o que, não sei lá o que. Está entendendo? Quer dizer que há um banquete da graça. Há um banquete para se saborear gratuitamente. Mas eu encontro justificativa para não ir lá. Então, por que nós não temos avivamento? Como diz Leonardo Ravenhill no livro Por que Tarda Pleno Avivamento, que é um dos meus livros preferidos. Por quê? Porque nós nos acostumamos a viver como igreja sem mais de Deus. Nós encontramos substituto para o sobrenatural. Encontramos substituto para Deus. E ali muita coisa importa mais do que a presença verdadeira de Deus. Por isso é que não há avivamento. Ponto final. Não há sede por Deus. Não há desejo por mais de Deus. Encontramos substituto para Deus e para as coisas de Deus. Não tem a ver com placas denominacionais. Tem a ver com o estilo de vida cristã que decidimos viver. É só isso. William Wilkerson, outro cara que me destrói muito, no livro dele, Exorta a Igreja, tem um capítulo que ele fala sobre isso, que ele não consegue ver para a igreja hoje e entender a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja desprovida de poder, de unção, de autoridade, mas não é porque não existe da parte de Deus. Nós decidimos viver e ser uma igreja normal, porque no dia que nós dissermos cansamos de ser uma igreja normal, vamos experimentar um avivamento local. Vamos experimentar um despertamento. No dia que nós dizer nada mais importe, Rússia queima. Diz assim: Deus, vou te buscar, não importa o preço que eu vou pagar, mas vou te buscar. Mano, vamos nos surpreender com o que nós vamos receber. Tem um homem, para terminar, eu gostaria que vocês pesquisassem sobre ele. Decidiu largar o trabalho dele para buscar Deus no mesmo horário que ele trabalhava. Ele trabalhava das 8 às 15. Então decidiu entrar num tempo que das 8 às 15 ele ficaria só em oração, só em oração. Só em oração. Ele estava a dar a Deus o mesmo tempo que ele dava no trabalho dele. Quando Deus lhe apareceu, pastor, nós não temos avivamento porque nós não queremos mais de Deus. Nossa boca fala que queremos mais de Deus, mas nosso coração diz o contrário. É só isso. My God. Sim. E esta de facto é a última. Amazing Grace, maravilhosa graça. Nesses 21 dias nos propusemos em abordar sobre esta temática, maravilhosa graça. Quando recebeu essa temática, maravilhosa graça, e quando soube em seu coração
maravilhosa graça, o que é que lhe ocorre? E aqui penso que o homem de Deus não só faz menção deste ponto, maravilhosa graça, aquilo que sobe em seu coração, mas também tomando já da liberdade para deixar uma palavra para quem está em casa, para quem nos ouve, e quiçá talvez uma oração para quem vai acessar este podcast nesta reta final. Por favor. Sobre maravilhosa graça, eu acho que já falamos muito. Eu sou prova de que a graça é maravilhosa. Amém. Pela transformação que ela operou na minha vida. Amém. E pela transformação que ela tem operado na vida de muita gente. Eu acho que uma das provas de que a graça é maravilhosa é exatamente a transformação que ela opera na vida das pessoas. Amém. Se quisermos entender o quanto a graça de Deus é poderosa, precisamos ver o quanto ela transforma e mudou vidas. Eu acho que esse é o ponto. Mais do que isso, eu lhe convido a estar conosco de tarde e amanhã no grande encerramento. Que o Senhor nos possa abençoar, guardar e proteger. Você que vai nos ouvir, você que está nos ouvir, que a maravilhosa graça de Deus alcance a tua vida e que a tua vida seja um testemunho desta maravilhosa graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu pastor, muito grato por este tempo. A nossa oração é que o Pai continue abençoando grandemente e tem a igreja onde o homem de Deus está a ministrar, mas sabe que tem uma outra casa no Ambo, diante do trono. As portas sempre estarão abertas. Obrigado. Muito grato. É Caro sempre internauta, viva! Caro internauta, foi assim a minha conversa com o pastor Pascoal Virgílio neste tempo de podcast, onde muito, portanto, nós podemos aprender. Então, mais uma vez fica o apelo, siga ali as nossas páginas, não é? Comenta, compartilha, não é? Aquilo que você achou desta nossa abordagem, não é? Então, continue acompanhando, que nós, na verdade, temos muito ainda para passar. Que Deus continue abençoando grandemente a si e a sua família e até uma próxima oportunidade, não é? Se até lá Jesus não voltar. Deus abençoe, até uma próxima oportunidade. Bless. Viva!